Bom, vamos lá. Essa é a última parte da revisão, tá? De certa forma, ela é uma parte mais provocativa, digamos assim, porque ela mexe muito com a profissão médica, né? Ou seja, que é tratar de uma infecção e perceber que aquele micro-organismo, seja protozoário, seja um euminto, seja uma bactéria, até mesmo um fungo, ele está resistente ao antibiótico, tá? Então, a profissão, né, qualquer área da saúde, ou seja, qualquer profissional de saúde, ele tem que desempenhar a sua técnica. Isso vale para o farmacêutico quando ele está manipulando a medicação. Isso serve para o bioquímico quando ele está fazendo um acesso venoso, quando ele está puncionando uma veia, quando o enfermeiro está puncionando uma veia ou está passando uma sonda, né? Então, em falar do cateterismo vesical, seja de alívio, de demora. Todas as nossas práticas, e práticas essas que são invasivas, elas têm um risco de estar contaminada, né? De nós não contemplarmos toda a asepsia, o que é o ideal, né? Contemplar tudo, mas às vezes por alguma condição isso não acontece. É propiciar um foco infeccioso e ter que tratar esse foco infeccioso com antibiótico. E um infectologista, né, e se a gente for pensar a nível prático, né, o infectologista ele vive, né, nesse extremo, porque a prática de antibióticos envolve também o conhecimento desses micro-organismos resistentes. Então, não sei porquê, mas né, em cidades de pequeno porte, nos hospitais, às vezes a parte da CCIH, né, que trabalha com a parte da infecção hospitalar, ela é de certa forma negligenciada. Quando a parte de CCIH e da infectologia ela deveria ser a parte mais proeminente de um serviço hospitalar, porque é através da CCIH que a equipe multidisciplinar vai criar os procedimentos, os protocolos para o uso de antibióticos, para que esses antibióticos eles não sejam tão negligenciados. Então, essa é a última aula e espero que vocês incorporem mesmo o espírito e o entendimento dessas substâncias, né? Então, definindo, né, as drogas antimicrobianas, são as substâncias que têm uma enorme importância para a área da saúde, como também para a economia. Vale destacar, e aí cabe a discussão, mas vale aqui destacar que é justamente o uso indiscriminado dessas substâncias na área econômica, e a economia que eu me refiro aqui é o agronegócio, e aí eu não estou aqui querendo me opor contra o agro ele tem a sua importância, mas o que eu digo é o uso indiscriminado da substância antimicrobiana é o que tem potencializado o surgimento desses micro-organismos cada vez mais resistentes, né? Então, falar em resistência microbiana não é simplesmente falar da senhora que tomou uma cefalexina de 6 em 6 horas durante 7 dias, que ela errou e tomou de 5 em 5, ou então ela tomou um medicamento com intervalo de 5 horas e o outro a 7. Isso é um processo de longo prazo, e o que eu quero que vocês entendam é que a resistência ao composto ela não acontece da noite para o dia. Não é um processo rápido que, no sentido de usa a substância hoje e amanhã a bactéria, o verme ou o protozoário está resistente. Não. A tolerância ela pode acontecer num intervalo menor, mas a resistência
ela é um curso mais crônico, que nós podemos falar aí de meses, anos, décadas, ok? Então, nós utilizamos essas drogas em praticamente todos as nossas atividades, né, melhor dizendo. Então, nós temos droga que é utilizada para o tratamento do animal, e boa parte dessa droga respinga no solo, ela percola para o curso d'água. Então, mas peixe não está usando diretamente, mas a droga ela pode ser jogada no solo e percolar e cair no curso d'água. Animais aquáticos usam naturalmente essas drogas, e eu estou falando da produção alimentícia, o frango, o gado, plantas, né, os fito-hormônios, e também o ser humano para o tratamento das doenças. E qual seria, né, se formos pensar numa ideia, o antibiótico ideal? Então é aquele que é seletivo, né? Ele vai ter um alvo específico. Então vamos dizer, no exemplo da bactéria, o antibiótico ele ter a ação apenas bactericida. Ele tem que alcançar rápido o alvo, com boa distribuição no local da infecção. Vide o tratamento intralesional para leishmaniose. Um espectro estreito, ou seja, ele atuar especificamente naquela variável, naquele micro-organismo. E ele não afetar a nossa microbiota, por exemplo. Tá? Baixo nível tóxico e ter um bom nível terapêutico. Pouca reação adversa. Ter uma capacidade de ser aplicado por várias vias de administração. E por que isso é importante? Vale lembrar que muitos pacientes, às vezes, não conseguem engolir a medicação. Então eu posso pegar aquela mesma droga que é extremamente potente e versátil, atende os requisitos de um antibiótico ideal, mas esse paciente não pode deglutir. Então faz mais sentido usar por via intramuscular ou venosa, ter boa absorção, né? Não ser degradado pelas enzimas digestivas, não induzir resistência, que talvez seria a forma mais utópica, né, de pensar numa droga, mas sim, nós conseguimos fazer drogas que pela sua ação elas não venham a induzir resistência, tá? Nós vamos ver isso mais à frente. E ela tem uma boa relação custo-benefício, né, custo-eficácia, tá? Então, para que o profissional de saúde ele escolha o antibiótico, eu tenho que levar em consideração a característica do indivíduo. E aí nós começamos a nossa conta. Se a gente começar a anotar isso em uma planilha, nós vamos ver que é justamente uma chave dicotômica, né? Cada vez que a gente coloca uma condição, a gente abre um leque para duas ou mais subcondições, né? Agente etiológico, as propriedades do antimicrobiano, né, a farmacocinética e farmacodinâmica. Então, eu geralmente peço que todo profissional que vai trabalhar com antibiótico, que ele leia os manuais da Anvisa, do Ministério da Saúde. E, por exemplo, vamos pensar na característica do paciente. Vamos usar um exemplo básico. Os antibióticos eles podem ser bactericidas, bacteriostáticos ou até mesmo bacteriolítico. Guarda o conceito do bacteriolítico e tenta associar ele à transformação bacteriana. O antibiótico bactericida ele mata a bactéria. O antibiótico bacteriostático para o crescimento. Então, quando que eu quero parar o crescimento? Quando eu quero matar a bactéria? Isso está ligado à característica do sistema imune do indivíduo. O bacteriolítico, ele é bom? Porque ele rompe a bactéria. Então, ele estaria na ideia do bactericida. Só que o bacteriolítico, ele pode induzir aos micro-organismos do meio que não foram alvos daquele antibiótico
a permitir que essas bactérias absorvam seu DNA do meio. Princípio da transformação. Então, cuidado, né? É lógico que é uma conduta do médico e eu não vou entrar nessa conduta, mas antes fosse, né, fácil a gente só dizer, ó, para isso usa isso, né? Mas a gente não tem essa condição ainda. Então, podemos observar que a taxa de mortalidade, graças ao advento do antibiótico, aumentou muito. A expectativa de vida aumentou muito. E que antes, quando não se tinha antibiótico, qualquer infecção ela tendia a ser um pouco mais letal. O pico em 2020, ali em período de 1917, 1919, foi o período da gripe espanhola. Então a gripe espanhola não só pelo óbito do vírus, mas também pelas doenças, pelas infecções oportunistas, né? Mas a gente observa que a expectativa de vida ela aumenta porque o antibiótico ele evita um mal maior, porém a taxa de resistência também começa a aumentar por causa do uso indiscriminado. Então, em resumo, nós temos antimicrobianos com efeito de matar, é o bactericida, podemos ter o bacteriolítico e também impedir a sua multiplicação, tá? Então, o bacteriostático ele mantém o número total de bactérias e o número de bactérias viáveis, ele só parou o crescimento, parou a bactéria na fase log, e o sistema de defesa do indivíduo é que vai erradicar esse mal. Temos o bactericida, né, que em relação ao número total de células, principalmente as viáveis, não só de bactéria, mas tem a morte das bactérias inviáveis, ou seja, das bactérias que vão causar o problema. E o bacteriolítico, ele acaba literalmente matando tudo, tá? Bom, e cada uso depende de todas aquelas condições ditas anteriormente. Tá? Os antimicrobianos, quanto à sua origem, ele pode ser produzido pelo ser vivo, então ele é o antibiótico clássico, por definição, tá, gente? Então aqui eu estou usando o que é a definição, e aí a gente não pode só ficar preso ao conceito mais do dia a dia. E o de origem sintética é o quimioterápico. E nós temos também ali o que é o semissintético, onde a base da estrutura química é de origem natural e se adapta a essa substância, ou adiciona nessa substância um radical e transforma a droga em semissintética, tá? A classificação de acordo com a estrutura. Temos os beta-lactâmicos, os quinolonas, glicopeptídeos, tá? As linesolidas, aminoglicosídeo, macrolídeo e por aí vai. Tá? Então isso é tudo manual da Anvisa. E é importante que essas são as principais classes e quando se adiciona algum radical, eu tenho uma mudança nessa estrutura química, mas eu preservo a classe dessa droga, tá? E o que é importante, e aí o que eu vou focar nessa aula, então não vou ficar aqui nessa aula dando os nomes dessas substâncias, mas os manuais estão aí para ajudar. Mas o que é importante notar é que as drogas elas atuam de diferentes formas sobre as bactérias. Então eu tenho que inibe a síntese de parede, que inibe o reparo da membrana, que inibe a síntese de proteína, ou seja, atua sobre o ribossomo, que altera a síntese dos ácidos nucleicos em cada uma das fases do processo de replicação do DNA, e eu tenho os antibióticos que atuam sobre o citosol, e nesse caso, eles atuam sobre o metabolismo da célula. Então todas aquelas classes, todos aqueles exemplos dados anteriormente, atuam em uma dessas formas. Então eu tenho as principais classes dos antibióticos e as gerações de cada um deles. Gerações estas que podem observar que foi adicionado um radical químico à droga, dando a ela um novo mecanismo de ação, uma nova potência química. Isso acontece pela resistência bacteriana, nesse caso bacteriana, a esses componentes, tá? E
pausem o vídeo, tá? Porque uma das coisas que vai ser cobrada de vocês em concursos e tudo mais, para além do nome, é associar esse nome ao mecanismo primário de ação. Então vamos pensar nos inibidores da síntese da parede celular. Eu tenho principalmente os beta-lactâmicos, as penicilinas, as cefaloporinas, os carbapenêmicos e os monobactâmicos. Muitas dessas drogas, e aí vamos pensar no espectro de ação, para quem quer entender para qual bactéria é mais utilizada, nós temos aqui efeitos sobre grande parte dos micro-organismos conhecidos por nós, e muitos desses antibióticos já foram utilizados por nós em algum momento da nossa vida. Como, por exemplo, a amoxicilina, a ampicilina, tá? A penicilina G, o benzetacil, né? No tratamento da sífilis. Tá? Então, aqui são os exemplos. Alguns que atuam sobre membrana plasmática. Temos as polimixinas, que atuam sobre uma etapa do processo de replicação, no caso dos ácidos nucleicos. Temos o ciprofloxacino, a rifampicina. Antibióticos que atuam sobre o metabolismo celular, sulfonamidas, sulfametoxazol mais o trimetoprim. Temos que atuam sobre o ribossomo, seja subunidade 30S ou 50S, ou sobre a RNA transportadora, né, o que transporta ali alguns fragmentos de RNA na cadeia polipeptídica, não só o DNA transportador. Os aminoglicosídeos, tetraciclina, os clorofenicóis da vida e tudo mais, tá? Então, acaba que aqui é uma decoreba. O que eu preciso que vocês associem é o principal mecanismo de ação e um exemplo desses mecanismos na prática do dia a dia de cada um de vocês. Então, como que a gente imagina esses antibióticos atuando? O exemplo é o que foi dado nos slides anteriores. Citoplasma, parede, membrana, DNA, ribossomo, tá? Então, essa é uma das ideias mais, de uns esquemas mais simples que a gente tem sobre antibiótico, né? Que é onde ele está atuando e o seu exemplo, né? Então, por exemplo, que atua na DNA girase, as quinolonas, tá? Que atua, por exemplo, sobre a síntese de parede, a vanco, a penicilina, né? No caso das penicilinas. Tá? Então aqui é um exemplo básico para que vocês possam pausar esse vídeo e ver esse mecanismo. Tá? E tanto no efeito da droga, tá? Tanto no efeito da droga, quanto na associação de antibióticos, tá? E também aqui entra uma parte de antibiograma que eu vou falar depois, é o mesmo perfil, tá? Cada uma das drogas, se nós pensarmos que o indivíduo está ingerindo a droga A e B, tá? Por isso que é importante o conhecimento sobre antibiótico, tá? Droga A e B, cada uma das drogas pode ter autonomia, cada um tem o seu mecanismo de ação. Quando eu estou pensando em antibióticos, por exemplo, que tem mecanismos de ação diferentes. Um sobre parede, um sobre citoplasma. Então eles têm autonomia, cada um tem o seu mecanismo de ação. Eles podem ser antagônicos, ou seja, quando a droga ela tem contato com a outra, seja pelo plasma sanguíneo, seja na corrente sanguínea, seja no sítio de ação, uma bloquear o mecanismo de ação da outra. Sinérgica é quando você potencializa, então o sinergismo positivo. Sinergismo negativo é quando você restringe muito o mecanismo de ação das duas drogas porque elas estão juntas. Isso vale para antibiótico também, né? Não o antibiótico, mas o antibiograma, né? A interpretação que a gente faz do antibiograma, tá? Então, do ponto de vista da classificação, eu tenho os micro-organismos que são suscetíveis aos antibióticos. Então, antibacteriano para bactéria, antifúngico para
para fungo, antiviral para vírus, antiparasitário para os vermes, tá? E aqui antiparasitário entra também muita parte do protozoário, né? Enfim. Quanto à origem, se ele é antibiótico, ele é produzido por micro-organismos, se quimioterápico é produzido em laboratório, semissintético é que tem a base antibiótica e o adicional de um radical em laboratório. A atividade bactericida mata, bacteriostático inibe e o bacteriolítico também mata. Quando é que eu escolho cidoestático? Base principal, resposta imune do hospedeiro, tá? Quanto ao mecanismo de ação, foi descrito algumas formas, parede, membrana, citoplasma, ribossomo e DNA, alguma via, né, do DNA. O espectro de ação, e aqui é uma coisa interessante. Recomendo que vocês pausem esse vídeo, tá? Tudo bem que não precisa pausar, né, porque senão não vai ouvir a minha explicação. A ideia básica, se formos pensar numa teoria básica, para a gente usar um antibiótico, a gente precisa conhecer o indivíduo enquanto imune, problema, e a gente precisa conhecer também a bactéria. Como é que a gente conhece a bactéria? Fazendo cultura. O problema é que, como muitos já devem ter visto, fazer bactéria crescer em meio de cultura demora. Então, geralmente, a gente perde ali 2 dias. Se a gente estiver trabalhando com micobactério, 7 dias, 14 dias ou mais. Às vezes, o paciente ele não tem tempo para esperar, dado, por exemplo, a sepse, infecção generalizada. Dito isso, o que o médico faria? Se ele conhecer muito bem da clínica, ele pode, né, já direcionar pela sua anamnese, pelo seu exame físico, o tipo de antibiótico. Mas na prática, o que muitas vezes a gente faz? Usa um antibiótico de amplo espectro. Avalia. Se começou a ter melhora, mantém. Chegou o resultado do antibiograma e sabe agora qual é a droga, primeiro, qual é o micro-organismo e qual é a droga mais sensível, troca a droga de amplo espectro por um espectro específico. Né? Então isso tudo vai muito da conduta do profissional. Né? Se ele sabe que é uma lesão de pele, que na lesão de pele tem muito gram positivo, que aquela lesão, aquela infecção está associada a gram positivo, podemos dar um antibiótico que atua sobre todas as bactérias gram positivas. O mesmo vale para gram negativo. Então, aí fica um protocolo básico que vai muito também do conhecimento do profissional. Além dos antibióticos também serem divididos no seu uso na gravidez. Tá? Então, categoria A, categoria B, categoria C, categoria X. Onde categoria A não tem estudo comprovado que tenha problemas e que a eficácia é muito segura. O B já começa a ter um pouquinho de efeito, até que o X ele é perigo e você não deve usar em gestantes. Ah, mas e se eu precisar utilizar? Solicita a mulher, caso ela não saiba que ela está grávida, um teste para a gravidez. E existe alguns manuais, principalmente os da Anvisa e do Ministério da Saúde, que falam sobre todos os antibióticos, todos os nomes, as posologias, o tempo de uso, se tem reposição com hemodiálise ou não. Então eu recomendo dar uma olhada e tentar relacionar esses achados a essa aula. O bom uso e o mau uso estão diretamente ligados às linhagens existentes. Então, mesmo que eu tenha um bom uso, e que eu quero que vocês aprendam isso, mesmo que eu tenha um bom uso, se eu usei um bacteriolítico ou um bactericida, as bactérias que estão no meio, que são comensais, elas podem se tornar patogênicas? Podem. Vide
a parte 4 da aula, quando a gente fala das Escherichia coli, enterohemorrágica, toxigênica, etc, etc. Lógico que esse mecanismo pode se dar por plasmídia ou por vírus, mas também por bactérias do meio. Mas é óbvio que o mau uso é o que mais terá a possibilidade de selecionar e desenvolver essas linhagens multiresistentes, tá? Então, resistente é aquela capaz de crescer em presença de concentração média da droga, e a sensível é quando não cresce nessas condições, tá? Na verdade, é quando a bactéria não cresce nessas condições, tá? Então, o antibiótico ele teve a sua ação. Lógico, como eu disse anteriormente, a resistência ela é a longo prazo, a tolerância ela é curto prazo. Então, a gente pode estar confundindo bactérias tolerantes com resistentes, né? Agora, essa resistência, ela pode ser uma resistência natural. O micro-organismo, como nós também, nós vamos desenvolvendo essa resistência, tá? Todas as espécies, elas tendem em algum grau a ser resistentes. A adquirida, como eu disse, é a longo prazo, mas começa-se com a sensibilidade, se passa pela tolerância para depois chegar a uma resistência. E aí se faz necessário a pesquisa com novas drogas, tá? Então fica aí um resumo da natural e adquirida, tá? O ideal é selecionar cada vez mais drogas que não permitam esse tipo de resistência, né? Mas esse slide, ele é muito semelhante ao anterior quando eu falo do tipo de droga, então aqui fica mais uma vez esse esquema para vocês pararem o vídeo e darem uma olhada sobre o mecanismo de ação de cada uma dessas drogas, isso é muito importante, tá? E uma das formas a gente perceber a sensibilidade e a resistência das drogas ao antibiótico é justamente fazer os antibiogramas. Na esquerda de vocês está o teste em placa, tá? E aqui eu vou pegar um ponteiro para mostrar isso para vocês de forma melhor. Então, aqui está o disco de antibiótico, tá? Isso aqui está o halo de inibição, então tudo isso aqui que está em marrom, um amarelo bem desbotado, é bactéria que cresceu. Então percebam que aqui tem múltiplos discos, aqui tem 12 discos de antibióticos, os mais conhecidos no mercado. Percebam que esse antibiótico aqui e esse antibiótico aqui não foram tão bons para erradicar a bactéria. Então eu posso dizer que a bactéria, ela ou é muito tolerante ou ela é resistente a essas duas drogas. Então quando chega um resultado, eu não vou usar essas drogas. Agora, essa droga aqui ela é muito boa, porque ela gerou um halo de inibição muito grande. Essas aqui geraram halos de inibição bons, mas não tão grandes quanto este. Este gerou um halo? Gerou. Poderia usá-lo? Poderia, mas eu teria que usar um tempo maior e uma quantidade de droga maior. Essa aqui ficou meio blur, meio embaçado, porque cresceu bactéria ao mesmo tempo que inibiu, então ficou aquela falsa ideia de halo, né? Então, eu tenho aqui um antibiótico muito bom. Só que do lado direito de vocês, esse e-teste tem a mesma aplicação desse antibiograma. Só que aqui tem uma certa vantagem, que o halo ele é medido e o halo ele também traz a concentração inibitória mínima, ou seja, favorece na dosagem que nós precisamos prescrever para o nosso paciente. Então esse TZ aqui, onde eu estou marcando, não teve ação nenhuma. Agora esse LP, tá, que provavelmente é um antibiótico que tem muita boa perfusão a componente lipídico, ele foi muito bom e aqui nós temos a concentração inibitória mínima. Antibiótico bom, mas não tão bom quanto este. Um antibiótico que foi muito fraco, então eu teria que dar uma dose maior e por aí vai, tá? Então, fica aí essa base dos antibióticos, tá? Deixa nos comentários aí alguma dúvida se tiver. Não esquece de se inscrever, de compartilhar, de ajudar
o canal a crescer, para a gente continuar melhorando até mesmo a qualidade dos vídeos que são postados aqui, tá bom? Um bom término de estudo para vocês, bons estudos para quem não começou, começa a ver as aulas desde a primeira até a quinta, que é essa, e até mais.